Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Agora o negócio está sério. O André Sanches ontem ficou bravo, o presidente do Corinthians. Disse que agora quer processar o Roger, porque o Roger, depois do jogo, e eu até não tinha visto essa entrevista do Roger, assisti ontem, disse que ele sabe muito bem como é que funcionam as coisas lá pelo lado do Clube Paulista. A declaração dele foi exatamente o seguinte: eu em 2005 estava aqui, sei bem como as coisas funcionam, não reclamei naquela época, não posso reclamar agora. É uma bela reflexão. Mas eu vou do te Roger. dizer uma coisa, concordo com outros companheiros da mídia nacional que disseram o seguinte: processa. Eu acho que deve processar mesmo. Agora resta saber se o Corinthians está preparado para o que o Roger vai dizer, né? É, porque pode ser que o Roger consiga falar coisas que incomodem muito o Corinthians. Exatamente, eu acho que realmente deve processar. Vamos fazer uma reflexão clara aqui, porque eu acho que está tendo assim... Pensei que você ia me perguntar se eu vou para Nova York. Você vai para Nova... Ah, não. Quem vai para Nova York é o árbitro da partida. Ele já foi, o Hit, é verdade. Engraçado, interessante. Né? Agora, eu fico fazendo uma reflexão. Descansar. O clássico, né, nacional é desgastante, é verdade. Ele é funcionário público federal, não é isso? Também, é verdade. E ele fez questão de dizer que ele... funcionário do Corinthians. E ele fez questão de dizer que ele tem recursos para estar levando a família para Nova York. Interessante, né? Porque normalmente quando eu viajo, você viaja, então a gente conta para alguém assim, olha, eu tenho recursos? Não, pelo contrário, eu falo que eu estou numa dificuldade mas aqui... Divide em 10. É só pra gente terminar e esgotar esse assunto, que às vezes vai ficando muito chato e recorrente, mas é porque eu sou muito preocupado com essas ondas de indignação que vêm e que depois vão embora. Né? Ficam não indignados, podem, né? É verdade. Vai e depois vão embora. Só que a gente, conversamos isso hoje pela manhã, eu e Dimara estamos conversando hoje pela manhã. Até porque a gente está preparando um programa super especial, a gente vai estar mostrando os erros de arbitragem sofridos pelo Atlético também, porque é bom a gente estar lembrando sobre isso, as reclamações que o Atlético fez, e vou te dizer mais, Paulete, revendo as entrevistas do Maluf, do Alexandre Calil, interessante que o Atlético alertou muito antes disso o que estava acontecendo em relação ao Corinthians, e o que estava acontecendo em relação à comissão de arbitragem. Em um trecho da entrevista que o pessoal vai poder acompanhar, o Alexandre Calil diz o seguinte: este palhaço aqui não vai mais à comissão de arbitragem da CBF. Este palhaço aqui, eles não vão fazer mais de bobo. Isso foi após o jogo do Botafogo na Arena do Jacaré, e o pessoal vai poder estar acompanhando tudo isso no Minas Esporte hoje. Seria tão bom que de futebol a gente falasse só daquilo que acontece no campo, que é tão bonito, né? Mas já que eles não querem que mostrar só o que tem em campo, né? Eles não deixam. Mas em campo, vamos falar agora o que está acontecendo em campo, tanto com o Cruzeiro como com o Atlético. Então, o Atlético e Cruzeiro estão voltando aos treinamentos hoje, né? É óbvio que, com certeza, o assunto no Cruzeiro ainda vai ser a questão do jogo contra o Corinthians, porque querendo ou não, e aí acho que são duas coisas, a gente até falava sobre isso hoje, né, Paulo? Uma coisa é o que aconteceu em relação à arbitragem e a interferência que o Hit teve no jogo. Outra coisa é o que o Cruzeiro precisa fazer para estar vencendo os três próximos jogos, e aí torcer por tropeços tanto do Fluminense quanto do Corinthians, que hoje estão na frente da equipe mineira, né? O Corinthians tem 63, o Fluminense 62 e o Cruzeiro estacionou aí nos 60 pontos. Então, o que o Cruzeiro precisa nesse momento? Vencer os seus jogos e torcer contra Fluminense e Corinthians. É uma situação difícil, porque se realmente o que a gente viu de arbitragem, o que a gente está vendo e acompanhando nesse campeonato brasileiro, for realmente para segurar alguma situação, por mais que o Cruzeiro faça a sua parte, né, a situação vai ficar complicada. Ele perdeu 2 jogadores muito importantes para o jogo contra o Vasco, o Gil e o Gilberto, e lembrando que só para que o torcedor tenha noção, dos 3 candidatos ao título, na 36ª rodada, São Paulo e Fluminense, Vitória e Corinthians, Cruzeiro e Vasco. 37ª, Corinthians e Vasco, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Cruzeiro. 38ª rodada, Goiás e Corinthians, Fluminense e Guarani, Cruzeiro e Palmeiras, aí encerrando a participação nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então são esses os compromissos dos 3 que estão na disputa do título. Por que eu estou dizendo que os 3 estão na disputa do título? Porque acho que mesmo com tudo que o Cruzeiro sofreu e a situação de ter ido para o 3º lugar, é uma situação que, se for realmente dentro de campo, ainda tem recuperação.
né? Basta que o Cruzeiro consiga finalizar melhor, basta que o Cruzeiro consiga armar melhor a sua equipe, basta que o Cruzeiro se concentre e leve o foco, deixe um pouco de lado toda essa história que aconteceu e faça valer realmente o futebol que ele tem em campo. E o Cruzeiro tem condições de vencer esses 3 jogos, né? Óbvio que quando você deixa de depender de você mesmo, você cria uma outra situação. Mas, neste momento, o que o Cruzeiro tem que fazer é deixar que a sua diretoria resolva as questões de arbitragem. O time, os jogadores, o treinador, eles têm que estar concentrados no momento do time, no futebol. Eu acho que isso é que o Cuca com certeza vai estar conversando com eles hoje nessa reapresentação na Toca da Raposa. É mesmo porque o Fluminense, o Fluminense vai ter a vida talvez facilitada por encontros de paulistas que não estão muito satisfeitos com o que acontece com o Corinthians. Você já tem uma campanha no site da própria torcida do São Paulo, né? Entrega o vidro. Então, eu acho que são situações que podem, a gente acha interessante nesse momento, mas são situações, né? Dimara, 12h30. 12h30 Minas Esporte, a gente vai retomar essa discussão toda aí, vai falar do Atlético também, que tem esse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras deve ir aí, o jogo em Araraquara, o Palmeiras deve ir com uma equipe reserva, então são as situações do Atlético, quem sabe uma vitória tira efetivamente essa preocupação de rebaixamento. Então tá bom, obrigado, Edmara, grande abraço. Bom dia.